Então vamos lá para Mateus 4:4, o pão mais precioso. Deixa eu ver a hora aqui primeiro. Isso. Ok, vou deixar aqui. Vamos ler comigo, irmãos? Mateus 4, versículo 4, está aí já na telinha, vamos lá? Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de todo o quê? Que procede da boca de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda que procede da onde? Da boca de Deus. Vamos ver isso? Vamos ver isso direitinho hoje, se Deus quiser. Primeiro, irmãos, a palavra de Deus sempre existiu. Se eu existo hoje, e se você existe, se o mundo existe, se nós estamos existindo, é porque Deus resolveu falar. Deus, se eu posso dizer numa linguagem para que você entenda, tá? Para que você entenda e eu entenda, como eu não sou teólogo, eu não uso teologia, uso de uma forma bem devocional, é como se fosse mais ou menos assim. Certo dia, Deus amanheceu e falou assim: hoje eu vou abrir minha boca e vou criar o mundo. Mais ou menos seria isso. Mas você sabe que Deus não dorme, não é isso? Então esquece a teologia, vamos caminhar aqui para um assunto bem devocional. Ok? E ele começou a falar. Você sabe como ele começou a falar? Qual foi o primeiro versículo da Bíblia? Quem lembra? Pode ler também, pode pegar a colinha santa aí, não tem problema não. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, quem criou o céu e a terra? Quem criou os céus e a terra? Quem? Eu sei quem foi. Deus. Se você for desenrolando e lendo o texto, você vai perceber que a criação aconteceu porque alguém falou alguma coisa. Alguém pronunciou alguma coisa. E quem foi este que pronunciou? Quem foi este que falou alguma coisa? Quem foi, irmãos? A palavra de Deus. Então, se eu existo, se você existe, se a humanidade existe, é porque nós, lá no passado, Deus nos fez através da sua palavra. Ok? Foi assim que aconteceu. Quando nós olhamos o texto que o Senhor Jesus registrou aí em Mateus 4:4, quando ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, ele está dizendo algo muito interessante para nós. Que o pão e a palavra de Deus caminham junto. Porque as duas situações são necessárias para a nossa existência. Mas uma sobressai sobre a outra. Porque a palavra de Deus, ela é extremamente essencial para nós, porque nós vivemos com ela para um objetivo maior, melhor, que é a salvação. O pão, dependemos dele, temos necessidade dele, sim, mas é para uma vida terrena, tem prazo de validade. A grande questão é o que nós escolhemos para a nossa existência, é dizer assim: qual dos dois pães que nós precisamos para a nossa vida? O que é essencial para nós? O que é essencial para nós? É o pão do céu, a palavra de Deus. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, para o Velho Testamento, nós vamos ver a importância da palavra de Deus para nós, quando ele registra e fala, não só para criar todas as coisas, mas também registra e fala para ser registrado para nós. Quando olhamos para os 10 mandamentos, nós estamos vivenciando um momento ímpar na história da palavra de Deus. Quando Moisés sobe o monte e fica 40 dias, 40 noites, sem comer e sem beber, ao lado de Deus, ele está vendo e presenciando o próprio Deus com os seus próprios dedos, com a sua própria mão, escrevendo as tábuas do mandamento da palavra de Deus. O próprio Deus escrevendo. Então nós temos logo uma primeira lição. Que lição é essa? Deus primeiro falava, ele criou. Depois que ele criou e fez todas as coisas, ele mesmo falava ao homem a sua palavra. Vamos ver o primeiro registro das ordenanças do Senhor de forma verbal ao homem. Aonde nós vamos ver isso? Em Gênesis. Quando ele chama e cria o homem, fala assim: está vendo esse jardim? Tudo aqui vocês podem fazer,
menos o quê? Comer da árvore da vida, do bem e do mal. Porque se comeres, certamente morrerás. Olha aí, a palavra de Deus, a Bíblia pronunciada e falada, revelada, e já dando o diagnóstico do acontecimento, se caso a Bíblia ou a palavra de Deus for negligenciada por alguém, por nós. O próprio Deus vinha e dava o recado direto ao homem. Em consequência disso, nós vamos ver que nós nunca fomos assim muito bem, humanamente dizendo, dedicado a uma obediência à palavra de Deus. Mesmo o próprio Deus se direcionando e falando, o homem foi competente ou incompetente suficiente para não crer e não praticar aquilo que o Senhor havia ordenado através da sua palavra falada, pronunciada. Bom, o mundo veio evoluindo. A criação pecou, saiu, a população foi aumentando, e Deus chega lá com Moisés e agora escreve. Antes, a palavra era falada diretamente pelo próprio Deus. Agora, os profetas falam através daquilo que o Senhor falava com eles no passado. E já existia também a palavra de Deus escrita, os 10 mandamentos estavam lá. Mas, uma hora ou outra, quando Deus e o povo de Deus passava por uma experiência que era de importância para o povo de Deus, o próprio Deus chegava no ouvidinho de Moisés e falava assim: olha, desça e diga isso também a Josué. Diga isso a todo o povo que aconteceu de fato. E eu estou mencionando o fato de quando o povo de Deus está vencendo ali os amalequitas. Enquanto Moisés permanecia com as suas mãos levantadas, o povo vencia, Josué vencia com a espada. Quando Moisés cansava e sua mão abaixava, Josué perdia a batalha com os amalequitas. Até que Ur e Arão perceberam: opa, temos um segredo aí para vencer. E o segredo está na adoração, na oração a Deus. E nós estamos percebendo que quando Moisés tem força para ficar na adoração a Deus, nós vencemos. Deus abençoa. E quando ele perde as suas forças, porque o desejo era ficar, mas não conseguia, nós perdemos. Então vamos fazer o seguinte, que as mãos de Moisés permaneçam levantadas. E nós vamos fazer isso, e vamos ver o que acontece. Um ficou de um lado, outro do outro, e as mãos de Moisés permaneceram o dia inteiro levantadas. E ali foi percebido que a batalha foi vencida, porque as mãos de Moisés estavam levantadas aos céus e pedindo aos céus que abençoasse, e Josué venceu. Só que Josué não sabia disso. Josué não estava olhando para o monte lá e: o que está acontecendo lá? Moisés, estou vendo Arão, estou vendo Ur. Não, ele estava na luta. Quando acaba aquela guerra, que o povo de Deus vence, Deus fala com Moisés: desce e conta isso a Josué. Conta isso ao meu povo, para que eles possam perceber que a vitória só foi possível porque eu agi enquanto as suas mãos estavam levantadas, enquanto você estava orando, enquanto você estava falando, enquanto você estava adorando. Então, em algum momento da história do povo de Deus, Deus também ordenava que os homens de Deus relatassem ao povo o que ele tinha feito. Então, a palavra de Deus é algo especial para nós em todo o tempo da nossa existência. Nós precisamos disso. Ela é essencial, por isso que ela é o pão mais precioso da nossa vida. Para todos os sentidos, para todas as situações, para tudo que porventura possamos ter como objetivo, a palavra de Deus precisa ser considerada. Bom, sabemos disso. Quando chegamos lá em Deuteronômio capítulo 6, nós vamos ver algo de Deus também que vai nos chamar bastante atenção. Ele vai falar assim a Moisés novamente: chama o povo e inculca esta palavra no coração deles. Inculca. Coloca nos umbrais da porta, caminhando pelo caminho, sentado na sala, os visitantes, os escravos, seja quem for, chegou à sua casa, chegou na casa de alguém que é do meu povo, é meu filho,
A palavra precisa ser falada, a palavra precisa ser dada, oferecida, inculcada. E ele está falando isso para dentro do lar, para dentro da minha casa, para dentro da sua casa. Aí a gente abre aqui uma interrogação e vamos nos perguntar, vamos olhar para dentro de nós e vamos ver até onde a nossa palavra, a palavra de Deus, tem sido o pão mais precioso da sua casa e da minha casa. Vamos fazer algum exercício mental aqui agora, de lembrança. Vamos lembrar. O que você mais leu durante essa semana? Quantos grupos de WhatsApp você tem? Quantas pessoas você acompanha no Instagram? Quantas folhas de jornal você leu? Quantos livros de cabeceira você tem, você leu? Quantas folhas você foi ali e se dedicou? Quantas mensagens? Aí agora você coloca na balança do seu coração, no ventrículo, né? E ali na aurícula direita, ventrículo esquerdo, quem é médico sabe qual é o esquerdo, qual é o direito. No seu coração, bota aí na balança um do lado, outro do outro. Perfeito? E para onde vai pesar? Aonde ficou a leitura da Bíblia? Aí você aumenta um pouquinho mais o diagnóstico da palavra de Deus dentro da sua casa. Se manda inculcar primeiro no seu coração e no coração dos seus entes queridos, para quantas pessoas você sequer nesta semana lembrou de enviar um versículo ou ligar e recitar um versículo? Eu recomendo, jamais escreva um versículo pelo WhatsApp para alguém. Eu recomendo, Arildo. Ctrl+C, né? Aquele Ctrl+C. Pega pelo menos e liga para a pessoa. Oi, dona Maria, bom dia, como vai a senhora? Aí eu queria ter um pouquinho do dom do pastor Alberto, né? Que maravilha que ele faz, né? Quem veio aqui quarta-feira, né? Ele tem um dom de locutor, faz um negócio interessante. Ô, dona Maria, minha irmã, olha a palavra que eu tenho para a senhora hoje, olha o que Deus colocou lá. Abre a Bíblia e lê 2 versículos e ora com ela e diga amém. Ah, pastor, não tem tempo para isso não. É mais fácil pegar o dedinho, tic, já foi para milhares de pessoas. Vou falar que isso é errado? Não, estaria exagerando. Porque de alguma forma, em algum lugar, alguém vai ser atendido. Mas o nosso ministério é falar com alguém, é conversar com alguém. É dizer para a pessoa o que você sente do seu Deus, o que você já recebeu do seu Deus, e que esse Deus pode fazer por ele. É o seu testemunho, é a sua oração. É assim que a palavra de Deus precisa ser levada. É assim que ela precisa ser conduzida. É assim que ela precisa ser praticada, inculcar, em todo o tempo. Para as pessoas da igreja, para as pessoas que não estão na igreja, para as pessoas que precisam de uma palavra. Se você não tem o tempo de ir, pega o telefone, gente, liga e fala, estou orando, e ore com a pessoa, leia a Bíblia, 1 versículo, 2 versículos, e fala que Deus te abençoe. E ainda recomendo para você, olha, abra no texto tal, depois leia, Deus tem uma bênção para você. Então precisamos hoje retornar a princípios que a palavra de Deus nos orienta, que é para nós o pão mais precioso, porque é o pão que nos conduz, que nos leva perfeitamente o quê? À salvação. E também podemos considerar que, uma vez conhecendo a palavra de Deus, nós vamos ter resposta para todos e todas as situações que, porventura, possamos enfrentar na nossa vida. Vamos ter resposta para tudo. Se você lê, você tem resposta. E também não só resposta, você vai ter atitude coerente com a vontade de Deus para toda e qualquer situação da sua vida. Porque você lê a palavra de Deus e pela palavra de Deus você sabe como será o seu comportamento. E através da palavra de Deus você saberá também qual será a sua decisão a tomar, crendo naquilo que Deus revela para nós através da sua palavra. Ou seja, a palavra de Deus é um alimento precioso, insubstituível, porque o pão eu posso substituir por uma ou outras situações, mas o pão mais precioso que a palavra de Deus é insubstituível. Não tem como você dizer que tem algo melhor que você possa experimentar e utilizar. Nela você vai encontrar todas as coisas. Essa semana, ouvi um testemunho a respeito da palavra de Deus. Teve um rapaz que deu um testemunho muito interessante, que
revelou para nós que ele tem assim um carinho mais especial pelos textos bíblicos que ele não consegue entender. É o texto que ele mais lê, que ele mais procura ler todos os dias. E foi perguntado por quê. Ele falou, simplesmente porque muitas vezes o meu pai, quando criança, ele tentava me explicar coisas que a minha mente, como criança, não conseguia entender. O Célio, como é que eu vou falar? Um cara extraordinário, ele faz coisas que só Jesus sabe, extremamente inteligente. E eu garanto que tem muitas coisas na sua habilidade lá de carpintaria, como é que fala lá, Célio? Carpintaria mesmo? Que quando os seus filhos pequenininhos, ele tentou ensinar, o filho ficava assim, não entendia nada. Mas eu acredito que de tanto ele falar e os filhos cresceram, hoje acredito que ele sabe alguma coisa de carpintaria, talvez nem tudo, mas alguma coisa, porque o Célio continuou insistindo naquilo que ele falava, que os filhos não entendiam, e os filhos continuaram ouvindo o que o seu pai tinha que falar, mesmo não entendendo. E essa pessoa deu essa explicação tão interessante. Então, quando eu estou olhando para a Bíblia e não entendo o texto, eu penso assim, é o meu pai, é Deus que está falando comigo. Eu ainda não consegui entender, mas eu não vou desistir desse texto, porque um dia eu vou crescer. E esse mesmo Deus, esse mesmo Pai, continuará falando a mesma coisa comigo. Aí eu terei o entendimento, em algum momento da minha existência. Que coisa linda, né? Que coisa bonita. Então ele não desiste dos textos mais difíceis, mais complexos, porque ele entende que no momento ainda não chegou o conhecimento para ele, não foi revelado para ele aquilo que ele precisava entender daquele texto. Mas ele sabe que o seu Pai continua falando com ele, que é Deus, através da palavra de Deus, em todo o tempo. E vai chegar um dia que ele vai conseguir o quê? Compreender. Por isso que eu não posso desistir da palavra, porque é Deus falando. É Deus dizendo para nós. É Deus se expressando para nós. É o próprio Deus abrindo a sua boca e falando como filho. Nós como filho. E eu não posso desistir disso. Eu tenho que insistir em ouvir Deus, mesmo naquelas questões mais complexas que porventura eu possa ter. E lendo a palavra de Deus e conhecendo a palavra de Deus, eu tenho resposta baseada na palavra de Deus que eu tomo diante de toda e qualquer situação. Quando nós lemos Mateus 4, nós vamos perceber o próprio Cristo, não usando de vã filosofia e nem de sabedoria humana, mas usando a própria palavra de Deus para rebater a tentação vindo de Satanás, que tem uma mente também extremamente considerada em relação à nossa. Conhecedor profundamente e expert nas artimanhas e pós-graduado no engano. Ele não ousou tentar enganar o próprio Filho de Deus, e usando a própria Escritura. E o próprio Filho de Deus não ousou em responder e revelar as verdades, usando a própria palavra do Pai. Então, quem somos nós para tentarmos repudiar ou tentarmos negociar qualquer situação, seja com quem for, longe daquilo que a palavra de Deus nos orienta? Precisamos trazer a palavra como referência. E aquilo que eu amo dizer na igreja, quando recebemos novos membros: você tem a palavra de Deus, a Bíblia, como regra de fé e prática. Olha que coisa bonita. Porque quando isso acontece, eu falo e digo que a Bíblia é a minha regra de fé e prática, significa que eu creio em tudo que ela está registrado, e a minha prática vai me levar a praticar tudo aquilo que que está escrito nela, e eu posso praticar, que vem pela fé. E a fé vem por onde? Através de Deus, por ouvir a palavra de Deus, por crer na palavra de Deus. E é Ele que vai nos alimentar para fazer tudo isso. Mas se você quer segredos e realidades do que a Bíblia é para nós, eu quero desafiar você a ir lá no Salmo 119. Eu até brinquei com a irmãzinha essa semana que eu iria
ler o Salmo 119 todinho com a igreja hoje de manhã. Seria a escola dominical da manhã. Nós vamos ler o Salmo 119. Não seria difícil, não. Meia hora a gente lia aqui facilmente, sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma. Salmo 119, primeiro versículo. O que está acontecendo aí? Vamos lá. Opa! Nós vamos olhar para a palavra de Deus, e quando você olha para o Salmo 119, eu quero depois que você faça uma leitura calmamente em casa, ou aonde você achar melhor, né, no lugar mais calmo, e você vai ver que todo o Salmo 19 é uma referência à própria palavra de Deus. É tudo que ela é para nós, tudo que ela traduz para a nossa vida. O texto até diz aqui para nós, a excelência da lei divina. A excelência, não há algo melhor do que a palavra de Deus. E o Salmo 119 era como se fosse um resumo dessa excelência da palavra para a nossa vida. E começa exatamente dizendo assim, bem-aventurado, ou seja, feliz os irrepreensíveis no seu caminho, que andam onde? Na lei do Senhor. Então a primeira coisa que a gente aprende no primeiro versículo do Salmo 119, que faz uma referência da excelência da lei de Deus, ou seja, deste pão mais precioso que existe para nós, que é a palavra de Deus, que nós seremos irrepreensíveis em toda e qualquer situação, se andarmos aonde? Na lei de Deus, nas ordenâncias de Deus, na prática daquilo que o Senhor colocou para nós através da sua palavra. É assim que funciona. Nós somos felizes, seremos irrepreensíveis, porque andamos no caminho e na lei do Senhor. Quando eu fui evangelizado, no último banco de um ônibus, que não era a forma de Transcol, era aquela forma tradicional, antiga que existia, nós entrávamos pela traseira, né, pelo lado do fundo, e saímos pela porta da frente. Era assim antigamente, né? A roleta ficava ali sempre tinha um banco vazio antes da roleta, sempre sentava ali, depois que eu atravessava a roleta, tempo bom aquele, né? Eu sempre sentava no mesmo lugar, saía do Ataíde, o ponto final era ali, sentava ali, lá no Rural Bank, no Baneste da Praça 8, ali eu soltava, que é ali que eu trabalhava no 15º andar, já ali com meus 15 anos de idade. E assim era a minha rotina, mesmo ônibus, mesmas pessoas, todos os dias, sempre as mesmas pessoas, era um prazer, era uma festa. Tinha dia que nós fazíamos aniversário dentro do ônibus, cantava parabéns para você dentro do ônibus, que eram as mesmas pessoas, não mudava, era legal aquilo. Então, eu tinha uma menina chamada Simflora, que era da igreja presbiteriana de Marilândia, quando era igreja, e ela começou a me evangelizar, e ela me deu uma Bíblia. Eu tenho essa Bíblia guardada até hoje, já li ela várias vezes. Hoje eu não posso ler mais ela, porque já está tão velhinha que está desmontando. Mas ela escreveu uma frase tão interessante, que até hoje eu não esqueci dessa frase. E eu levei muito a sério com 15 anos aquela frase. A frase era a seguinte: o pecado te afasta deste livro, ou este livro te afasta do pecado. Ponto. Só isso. E quando nós olhamos hoje, irmãos, com todo respeito, e longe de nós qualquer tentativa de julgamento, senão eu estaria cometendo um pecado muito grande, mas para que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos, né? Como o próprio Davi disse, examine a si mesmo. E ele foi mais longe, falou assim, Senhor, sonda o meu coração, né? Sonda, Paulo falou, examine a si mesmo na questão da Santa Ceia. E Davi foi mais longe, chegou a Deus e falou assim, sonda o meu coração, sonda o meu coração. E quando nós olhamos para a nossa realidade, e como nós estamos falando de um campo espiritual, eu já disse aqui e vou dizer sempre que eu creio em Deus, mas também eu acredito no diabo. Então eu tenho que trabalhar na questão espiritual. Há uma grande verdade nessa frase, que traduz na nossa prática diária. Quando nós estamos nos abstendo dos pecados da nossa vida, os nossos olhos estão cada vez mais enxergando coisas que agradam a Deus. Os meus ouvidos estão ouvindo cada vez mais coisas que agradam a Deus. As minhas mãos, os meus gestos, as minhas atitudes estão sendo cada vez mais presentes e focadas em algo
que agrada a Deus, porque eu estou me abstendo do pecado, o pecado está se afastando da minha vida. Então eu tenho uma facilidade, o corredor está aberto e o caminho está aplanado para que eu chegue até a palavra de Deus e medite nela de dia e de noite, em todo o tempo da minha vida. Presta atenção nisso. Quando eu estou vencendo os pecados que perneiam e me rondam, a minha visão é aberta e a sede que eu tenho é de ter a palavra de Deus, é de meditar nela e procurar ela. Isso significa santificação, consagração, sede de Deus, vontade de Deus. Eu quero é falar com Deus e nada vai me impedir que eu abra a Bíblia e leia ela todos os dias. Vários versículos, vários capítulos, e medite e pratique. O contrário também é uma verdade muito grande. Quando o pecado cada vez mais cresce, se torna volumoso, nós estamos andando por nós mesmos, pelas nossas próprias vontades, esquecendo de ler a palavra de Deus, significa que de forma espiritual nós estamos perdendo a visão. Significa que de forma espiritual estamos ficando surdos. Não estamos mais conseguindo enxergar a palavra de Deus, nem ouvir a palavra de Deus, e nem falar mais da palavra de Deus. Consequência disso, os meus gestos e minhas atitudes não são mais coerentes com a vontade de Deus, porque a palavra de Deus já se perdeu. Já deixou de ser uma prática na minha vida todos os dias. Por isso que essa frase é muito importante. O pecado te afasta deste livro, ou este livro te afasta do pecado. E é assim que precisamos caminhar com a palavra de Deus. Pega aí o Salmo primeiro. Se o Salmo 119 começa dizendo que somos bem-aventurados, somos felizes, irrepreensíveis quando andamos no caminho do Senhor, depois nós vamos ver lá no versículo 105, né? É lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Dá uma olhadinha no Salmo primeiro, como começa o Salmo primeiro, queridos. Vamos ler junto. O que está acontecendo no Salmo primeiro? Primeiro versículo apenas. E nem? Só tem não aí. Né? Só tem não aí. Nós estamos quase indo lá no Êxodo 20, pegando os 10 mandamentos, só tem não lá. Só tem proibição. Então ele diz assim, feliz o homem que não anda o quê? Opa. Então eu não quero esse conselho de alguém que não tenha intimidade com Deus. Eu não quero essa proximidade dele. Não quero ser sócio com ele. Porque uma vez quando você aceita o conselho do ímpio, você está se associando a ele. É um julgo desigual. Muitas vezes levamos julgo desigual só para casamento. Julgo desigual está até na sociedade que você faz. Até no conselho que você pega de alguém que não tem intimidade com Deus, que não tem a santificação, que não tem consagração de vida. É julgo desigual. Então ele fala assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho. Se eu não recebo o conselho dos ímpios, eu tenho interesse de conselho. Qual o conselho que seria? Daqueles que têm intimidade com Deus. Aí eu vou procurar a palavra de Deus. Ou vou procurar alguém que eu sei que tem intimidade com esse Deus, que vive de acordo com a palavra desse Deus. E aí eu vou me aconselhar. Mas ele não para aí não, ele diz o seguinte também, não se detém aonde? No caminho dos pecadores. Ele não tem vontade alguma de se deter, de parar em alguns lugares que não edificam a sua vida e não traz valores espirituais para a sua existência e para a sua família. Quais são os lugares mais prazerosos que nós somos tentados a ir todos os dias? A igreja? Um culto no lar? Aonde nós nos conseguimos nos deter por até 5 horas, 6 horas, 10 horas, e ninguém sai reclamando, até fala assim, poxa, passou rápido o tempo, né? É a igreja? É um culto doméstico? É a leitura do Salmo 119, todinho? Aonde é, irmãos? É esse pensamento que precisamos ter para saber que se de fato a palavra de Deus é referência para a nossa existência.
Nós temos uma carnalidade, nós temos uma fraqueza espiritual e somos tomados muitas vezes pela nossa inclinação pecaminosa de estarmos sempre nos lugares errados e nos momentos errados. Porque os momentos mais certos que o mundo tem para nos oferecer alguma coisa boa, geralmente está no horário que a igreja está aberta. É um domingo de manhã, é um domingo à noite. Haja visto quantas igrejas já fecharam suas escolas dominical. E outras tantas estão querendo ir pelo mesmo projeto, mesmo sabendo que aquelas que fecharam, perderam e estão perdendo. Há duas maneiras de você aprender na vida, e tantas outras, mas eu gosto dessas duas em particular. Primeiro, você aprende com o erro do próximo. Você olha para alguém e vê assim, opa, o que essa pessoa fez deu ruim, eu não quero, não vou fazer. Porque deu errado. Você viu o erro, você viu a consequência do erro e você aprendeu. Isso eu não faço mais. Mas para não ficar apenas no erro do próximo, né, que é ruim, primeiro eu tenho que olhar para onde? Para a trave que está no meu olho, não é isso? Para depois enxergar o cisco no olho do próximo, não é assim? Não é isso? Se fosse o mineiro, nós íamos brincar o seguinte, primeiro, antes de ver a trave, o trem que está no meu olho, para depois eu ver a trave que está no olho do próximo. Seria mais ou menos assim. Não é isso? Então, vou olhar para dentro de mim mesmo. Vou olhar para dentro de mim mesmo. E vou aprender com os meus erros. Porque eu já errei. E não foi uma vez só. Então, eu tenho duas maneiras de errar. Eu vi alguém que eu conheço que errou e falo, não quero isso para mim. Mas também tenho uma verdade dentro de mim, quando eu falo para você, nossa, por que eu fiz isso? Eu errei, vacilei, dei mole, sujou. Aprendi, não faço mais isso. São as duas formas de você aprender. Interessante que o conceito de aprender é sempre direcionado para alguma coisa correta. Politicamente correto, eticamente correto, religiosamente correto. É o que nós levamos para aprender. Mas não. O aprendizado também está nos erros. Naquilo que deu errado. E que você aprende e fala, isso eu não quero mais para a minha vida. Isso é aprender. Então, lugares que estão querendo me deter, e que esses lugares são caminhos e assentamentos e aglomeramentos de pecadores, eu não posso estar lá, porque a palavra de Deus diz que eu sou feliz sem estes lugares. E se eu digo que eu estou tendo a felicidade, buscando felicidade ali, alguma coisa precisa ser apagada no princípio dos versículos que direciona a palavra de Deus, quando ele diz que eu sou feliz porque não tenho o conselho dos ímpios, eu sou feliz porque não me detém nos caminhos dos pecadores, eu não fico ali parado. Não fico ali parado. E acredite hoje, existem pessoas renomadas dentro do mundo cristão, se eu posso dizer assim, que já estão falando abertamente, claramente, de que a Bíblia está ultrapassada e vencida e precisa ser renovada. Deus caducou. Deus está com Alzheimer. É Alzheimer mesmo? É a cabeça? Carlinhos, você que é mais velho que eu, é isso mesmo? Hã? É isso mesmo? Ele não sabe não, então é isso mesmo. Carlinhos mora no nosso coração, né, Carlinhos? Tem pessoas dizendo que a Bíblia está ultrapassada. Só que desde pequenininho, e se eu estiver mentindo, Rui, por favor, me fale aí. Eu aprendi que a Bíblia é a palavra de Deus. E sempre houve uma discussão se ela é ou se contém. Eu sempre prefiro dizer que ela é a palavra de Deus. Não somente contém, ela é. E eu não posso crer que hoje alguém está querendo ser Moisés. Isso eu falei para a pessoa tentando me convencer esses dias atrás. Eu falei assim, só tem um probleminha aí nesse negócio aí. Ele falou assim, qual é o probleminha? Tem tanta coisa que a Bíblia está ultrapassada, que tem que ser renovada, tem que ser isso e isso. Eu falei, só tem um probleminha, cara. A primeira vez que a Bíblia registra que quem teve interesse de escrever alguma coisa foi Deus. Não foi Deus que chamou Moisés lá para o monte, 40 dias, escreveu lá na... Antes ele falava.
Interessante, Moisés desceu, quebrou as tábuas, e depois ele voltou mais 40 dias, foi lá, mas agora quem escreveu foi Moisés. E o próprio Deus falou assim, agora você corta a tábua, corta as pedras, e agora eu vou ditar para você, você que escreve agora. A primeira eu escrevi, você quebrou, problema seu. Que coisa, né? É bom ler a Bíblia, gente. Lê a Bíblia, você vai ver cada coisa assim, que você fala, Jesus, que coisa, como é esse tratamento de Deus com Moisés. É aquele pai assim que fala assim, né? Você quebrou o que eu escrevi, o que eu fiz, agora faz de novo. Quantos pais já fez isso com o filho aí? Você estragou o que eu fiz, agora quem vai fazer é você. Deus fez isso com Moisés, agora quem faz é você. Eu falei para esse camarada, só tem um problema. Moisés subiu o monte, ficou 40 dias lá, sem comer, sem beber, em jejum. E diz o texto santo que o próprio Deus escreveu nas tábuas as palavras de Deus, os 10 mandamentos. E mandou ele descer. Quem hoje pode subir o monte, ficar 40 dias sem comer, sem beber, e Deus falando o que precisa ser apagado das Escrituras? Só tem esse problema. No dia que Deus escolher alguém aqui, ou algum lugar, e trazê-lo para perto dele, como levou Moisés, e dizer, Moisés, o capítulo tal, do livro tal, o versículo tal, está errado, apaga aí, reescreva para mim, que eu vou escrever e te devolvo. Aí eu acredito que a Bíblia precisa ser restaurada, ser renovada. Mas eu vejo isso de uma outra forma. Eu vejo que Satanás ainda não desistiu de inverter a palavra de Deus. E com homens inteligentes, que eu não vou citar o nome porque está filmando, mas se vocês quiserem me procurar lá no cantinho, eu falo no seu ouvidinho quem é e provo. Só não quero arrumar polêmica, mas não tenho medo de dizer quem é. Homens que você já bebeu e comeu no prato deles, por palavras tão importantes, tão edificantes, que mexia com o nosso coração. E que hoje inverteram e estão invertendo as Sagradas Escrituras. Porque, volta no Salmo 1, versículo 1, por favor. Porque deixaram de ter prazer na lei do Senhor e começaram a andar tomando o conselho dos ímpios, começaram a se deter no caminho dos pecadores e, por último, permaneceram assentados na roda dos escarnecedores, que é a atual função deles. Eles deixaram de ser felizes por estar afastados disso tudo. E agora tomaram uma felicidade para si mesmo, praticando exatamente o contrário do que diz o Salmo 1 e o primeiro versículo do Salmo 119, que se refere à palavra de Deus. Continue no versículo 2 do Salmo 1, por favor. O que está dizendo lá? Antes, vamos lá, igreja. Do pastor Arildo? Não? Na lei do Senhor, graças a Deus, nunca ande no que eu falo, ande sempre no que Deus fala. Antes o seu prazer está na lei? Então aquelas 3 situações do primeiro versículo cai por terra, e o prazer dele está na lei do Senhor, e não é só o prazer, na sua lei o que ele faz? É só meia hora por dia? 5 minutinhos? De dia e de noite. Porque se Deus não dorme, o diabo também não. Se Deus não almoça, o diabo também não almoça. Entenderam isso? Medita de dia e de noite. O nosso prazer precisa estar na lei. E a igreja precisa restaurar esse prazer urgentemente. Ler a palavra de Deus dentro da sua casa, na igreja, aonde quer que você esteja. Esse prazer precisa estar presente. Por isso que nós entendemos que a palavra de Deus é o pão mais precioso que temos. Porque traz prazer para nós. Próximo versículo. O que está dizendo? 3. Olha só. Próximo versículo, 3. Ele é como o quê? Vai lá. Hã? Quem anda no conselho ou quem está fora do conselho dos ímpios? O que acontece isso aí no versículo 3? O que vocês acham? Quem está fora do conselho.
quem não se assenta, quem não tem prazer na roda dos escarnecedores. Esta verdade acontece, mas eu chamo a atenção para você no seguinte, que no devido tempo, tempo de quem? Tempo de Deus. Vamos voltar à oração que o Senhor Jesus nos ensinou? E um pouquinho antes, um pouquinho depois, na verdade, quando ele está encerrando a sua caminhada aqui na terra, que ele vai orar por 3 vezes no Getsêmani, na angústia da morte. Vocês lembram qual foi o pedido de Jesus ali no Getsêmani? Na prensa do azeite. Lembra qual foi o pedido? 3 pedidos, ele fez o mesmo pedido por 3 vezes. Qual foi o pedido? Passa de mim. E que cálice que ele estava se referindo? A morte de cruz, o sofrimento de cruz. Por 3 vezes ele pediu. Mas por 3 vezes ele encerra essa oração de que forma? Não seja o quê? A minha vontade, mas... Oh. Volta lá ao versículo 3. Vocês sempre fazem essa pegadinha comigo, né? Eu vou ler. Foi arrebatado o versículo. Dá o seu fruto, que no devido tempo, o quê? Dá o seu fruto. Quando nós olhamos isso, nós estamos fazendo a semelhança do Senhor Jesus. Ele sabia o fruto que ia colher. E ele fala assim, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Ali também é assim. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Até dar o fruto, muitas vezes choramos, muitas vezes lamentamos, muitas vezes sentimos as dores, muitas vezes as coisas estão difíceis, mas e sempre eu estou dizendo, seja feita a tua vontade. Ou muitas vezes, quem sabe, até antes do fruto, eu estou dizendo assim, passa de mim esse cálice, eu não aguento mais. Não sei se você já acordou algum dia e falou assim, Jesus, passa de mim esse cálice pelo que eu estou para enfrentar hoje. Mas aí você chega mais na frente da sua oração, do seu gemido com Deus e diz assim, mas seja feita a tua vontade. Interessante. Jesus por 3 vezes vai lá, passa de mim o cálice, seja feita a tua vontade. E nós, enquanto estivermos existindo, nós precisamos crer que a palavra de Deus, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes e vamos dar fruto e colher dos frutos. Estamos junto às águas e no tempo certo vamos dar o fruto conforme a vontade de Deus. E vamos saber que a folhagem não murcha, ou seja, vamos permanecer em pé, independente do tempo. E tudo quanto Ele faz, ou seja, aqueles que têm prazer na lei de Deus e meditam nessa lei de dia e de noite, tudo que Ele faz será bem sucedido. Pode ser no tempo presente ou daqui a pouquinho. Ou daqui a pouquinho. Seja feita a tua vontade, vai dar certo. Vai dar tudo certo. E pela fé, como nós já dizemos, já deu, pastor, tudo certo. Eu gosto tanto disso. Quando eu chego para o irmão e falo assim, calma, meu irmão, já deu tudo certo. Aí ele fala, não, pastor, já deu tudo certo. Eu falei, oh, glória a Deus, tirou minha responsabilidade. Já deu certo. Está com Cristo. Isso é a Bíblia. Isso é o que tem que ser praticado todos os dias. Vamos lá para o próximo versículo, versículo 4, o que está dizendo lá? Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. A sua alegria é momentânea, é passageira, a sua folha vai murchar, o seu fruto não vai acontecer, não vai prosperar. A semente do fruto interna que parece, o fruto externo que parece ser extremamente agradável, mas a semente que precisa produzir algo mais já está podre e estragada aos seus olhos, porque ele não tem a lei de Deus e nem prazer na lei de Deus, então não vai gerar fruto. Por mais que externamente aquilo que ele está percebendo na sua vida está bonito. Não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Vai rolando, vai embora, não cria raiz. Vai por aí. Por mais que você ache assim, poxa, a vida de fulano está boa, né? O que eu estou vendo está jóia. Só sei se a semente que está no coração dele já não está podre e já está morta. É questão de tinha o tempo, já aconteceu o que nós vamos ler agora. Próximo versículo. Por isso, o que acontece? Os perversos não o quê? E nem o quê?
Ah lá, está aí, ó. Está aí. Aonde você quer ficar? Aonde eu quero ficar? Que lado você quer? Quem pratica lá o primeiro versículo, você acha que vai ficar onde ali? Vai ficar como perverso? Eles vão prevalecer? Será que os pecadores vão ficar na congregação dos justos? Vai depender do que nós estamos fazendo de acordo com o primeiro versículo do Salmo 1, e o que nós estamos fazendo a respeito do primeiro versículo do Salmo 119, o que nós estamos fazendo a respeito do que Deuteronômio 6 diz, inculca a palavra de Deus, o que nós estamos fazendo quando lemos e sabemos que são coisas difíceis de praticar, mas são necessárias para praticar e obedecer para que possamos colher. Ali está o resultado daqueles que não são bem-aventurados quando estão diante da lei do Senhor. Não ficarão na congregação do justo. E aí? Pois o Senhor o quê? Conhece o caminho de quem? Mas o caminho dos ímpios? Então fica tranquilo, querido. Você é justo. Deus conhece o seu caminho. E o ato de Deus conhecer o caminho significa que Ele está andando com você. Está de mão dadas com você. Tem um livro que diz, nos seus passos, que faria Jesus? Né? Ele está com você no colo. E quando você olhar para as pisadas na areia, você vai achar que são os seus pés. Mas na realidade são os pés de Cristo te carregando no colo. Porque você tem prazer na lei do Senhor. E o Senhor conhece o caminho do justo. E é neste caminho que Ele anda com você. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Sabe por quê? Porque Jesus não está lá. Pastor, mas Jesus não está em todo lugar? Tá, verdade. Até no inferno Jesus está. Você sabia disso? Ele é onipresente. Ele é dono de todas as coisas. Tudo que foi criado é de Deus, Ele tem a chave de tudo, Ele entra e sai aonde Ele quiser, até lá no inferno. Não esquenta a cabeça com isso não estou profanando e nem blasfemando não. Se você duvidar que Deus não entra no inferno, você está duvidando que Deus é limitado. Ele vai lá para fazer juízo sim, Ele está lá, e é Ele que fecha aquele negócio lá, e acabou. Quem tem medo de Deus é aqueles que estão no inferno. Não suportam ouvir o nome de Deus, porque sabem que quando eles ouvem o nome de Deus, Deus está vindo aí, algo terrível irá acontecer com eles, porque eles não prevaleceram na vontade de Deus, não viveram a vontade de Deus, e hoje colhem os frutos da sua perversidade, e no lugar que Deus tem domínio perfeito, até do inferno. Essa semana o pessoal ficou escandalizado que fugiram aí 21, não sei quantos presos aí do sistema máximo de segurança nosso, né? Fugiu. Todo mundo, aí eu brincando com o outro, falei assim, rapaz, isso é normal, no meu tempo, a vida toda, preso foge, em todo lugar do mundo, preso foge, preso é preso. Uma hora vai fugir, o segurança está ali, dorme, cochila, está cansado, tem os seus problemas, tem um filho com problema, tem a esposa com isso, ganha pouco, tem um monte de coisa. Um monte de coisa. Mas o preso sempre vai fugir. Agora eu quero ver o cara fugir do inferno. E ainda brinquei assim, lá que eu quero ver quem foge do inferno. Aí é que eu quero ver. Ali é normal para mim. Todo dia vai fugir um preso. Agora do inferno, é ruim, né? É ruim. Então, mais os caminhos do justo perecerá. Está bonitinho aqui? Ele tem prazer aqui? Tudo bem. Mas perecerá. Tem mais versículo aí para nós? Acabou? Então pode tirar. Deus te abençoe, viu, lindo? Estou aprendendo às quarta-feiras aí como é que funciona esse negócio, né? Então, o pão mais precioso, né, para nós, irmãos, é a palavra de Deus. Volta lá em Mateus 4, por favor. Vamos ficar de pé. Tinha muito para falar, mas já é suficiente. Vamos ler juntos. Só que agora nós vamos ler a partir do primeiro versículo. E vamos ler até o verso 11. Eu estou sem óculos, mas até o verso 11. Até quando nós vamos dizer assim, com isto o diabo deixou Jesus
E eis que vieram os anjos e os serviram. Eu acho que é o 11, eu estou sem óculos aqui, não está dando para ver, mas é isso aí. Versículo 4, irmãos, vamos ler todos juntos? Todos juntos. Mas vamos ler com calma. Esse texto é interessante, porque está uma batalha espiritual sem precedência. Nós já falamos sobre ele aqui, sobre jejum, várias vezes. Nós não vamos comentar. Nós vamos ver como que esse diálogo acontece. E a minha intenção hoje, quando eu falo do pão mais precioso que existe, a minha intenção, a minha vontade, é que isso aconteça com a gente também. Quando você for tentado por alguma coisa, que você tenha esse pão mais precioso como resposta para ser dado. A palavra de Deus. Amém? Vamos ler devagarzinho, vamos lá. Jesus, todos juntos. Jesus, porém, respondeu. Não, pode parar, para. Vamos voltar ao primeiro. Eu vou falar para o Dalberto, porque é só com ele que funciona esse negócio. Linda. Vamos lá. Todos juntos, vamos lá. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aí começa o problema. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em quê? Em pães. Para aí, qual seria a sua resposta? Calma, não fique nervosa nem nervoso. Vamos ver? Próximo versículo. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão, mas... Glória a Deus, essa seria a sua resposta. Amém? A nossa também. Então, o diabo levou, colocou sobre... E lhe disse, se és filho de Deus, perceba bem, hein? Se és filho de Deus, atire-te abaixo, porque está escrito, para. O diabo lê a Bíblia. O diabo lê a Bíblia. Jesus. Vamos lá. Está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentam. Suas mãos, para não... Aí Jesus respondeu, qual seria a sua resposta? O diabo, peraí, calma. Rapaz, o diabo conhece a Bíblia. Ele usou a Bíblia, e esse texto que ele leu é verdadeiro. Eu acho que é Salmo 91, Salmo 90, alguma coisa assim. Está lá. Cara, ele usou a Bíblia. E agora, como é que eu vou sair disso? Vamos lá. Respondeu-lhe quem agora? Jesus. Também está escrito, não... Se o diabo conhece, Jesus sabe ela de cor. Sabe de cor. Aí vamos ver, o diálogo continua. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe que todos os reinos do mundo, olha, toda aquela glória lá do Salmo 1, versículo 1, né? Os bem-aventurados não aceitam, mas quem não é bem-aventurado aceita aquilo lá. Mostrou tudo, se o quê? Prostrado, me o quê? Adorar. O que a gente ia fazer? Cara, eu estou numa pior, a mega cena da rodada não acumula, estão dizendo que é 350 milhões, não acumula. Eu estou numa pior, cara. Olha o reino. Aí o que Jesus fala? Então Jesus lhe ordenou, o que diz? Retira-te, porque está o quê? Ao Senhor, teu Deus, adorarás. E só a Ele o quê? Deus é dono de tudo, querido. É dono do seu coração. Você é filho dele. E é só Ele você deve adorar. E todas as coisas nos serão acrescentadas para a nossa existência. O que aconteceu depois que o Senhor Jesus respondeu assim? Com isso o quê? Deixou o diabo, e eis o quê? Esse é o último versículo, acabou, versículo 11, né? Ok, obrigado. Eis que o diabo o quê? Deixou, porque Jesus primeiro falou, retira-te. Jesus não o serviu. Agora quem veio e serviu? O próprio Deus, os anjos. Quando nós, quando a igreja, quando o povo de Deus tem preferência singular pelo pão mais precioso que temos, que é a palavra dele,
um dia, o próprio Deus vai nos alimentar com o que Ele tem de mais precioso no céu, como Ele fez com o seu Filho aqui na terra. Jesus estava com fome e os anjos vieram e lhe serviram. Elias estava com fome e os pássaros os serviram. A mulher estava sem azeite e o azeite foi dobrado, triplicado e nada faltou. É assim que Deus cuida do seu povo, mas cuida daqueles que têm a palavra de Deus como regra de fé e prática e como o pão mais precioso da sua vida, da sua existência. Não se engane, a palavra de Deus é viva e eficaz e tem vários propósitos para a minha vida, para a sua vida e para a existência do povo de Deus. Amém?